prazer, Tainara, conhecê-la primeiramente, né? E é um prazer ter você aqui no nosso programa. E você vai estar nos ajudando aqui a discorrer sobre a importância, a relevância ou não de um evangélico no Supremo, no STF. Né? A todo mundo aí que está ouvindo, muito obrigada, Dara, pastor, pelo convite. Estamos aqui para servir e compartilhar um pouquinho aí, né, sobre essa história polêmica dessa semana. Então, assim, foi elaborado algumas perguntas, né? E se você que está nos ouvindo também ou pela Melodia ou pelo YouTube, se você tiver alguma pergunta também que gostaria de estar sendo discutida aqui, você pode fazer pelo chat da Melodia ou também pelo telefone 3201-8071, ok? Nós temos ali a nossa irmã Tainara, ela é graduanda em Direito, então a gente vai contar assim com seu bojo de informações nessa área, né? A respeito disso, e a gente vai estar contrapondo no sentido assim de estar abordando, né, dentro do contexto evangélico e do contexto do direito, isso no sentido de esclarecer a população brasileira, os nossos ouvintes, né, mais especificamente falando, que nem tudo é um mar de rosas como as pessoas pensam, né? Falam, olha, agora a gente tem um evangélico no Supremo, agora tudo vai mudar. Né? É verdade. As pessoas têm essa ideia, né, de que entrou um cristão, agora as leis que vão reger o país são as doutrinas da minha igreja, e não é assim que funciona, né? Muito bem. Então, nós já temos algumas perguntas aí, né? É verdade, professor, o senhor colocou aqui. E nós temos aqui alguns questionamentos para nortear, né, nossa mesa de bate-papo presencial e virtual, né? Com nossa irmã aí a distância, né? EAD, mas vamos lá, a longa distância. Bom, tem um questionamento assim que eu acho que nós como cristãos, como brasileiros, nós precisamos entender o que é o STF, qual a função dele. Ouve-se muito falar sobre o STF, o que ele é, né? Eu queria aí que a gente discorresse sobre o que é o STF e qual a função dele. Tainara, professor, nos ajudem a abrir a mente aí. Bom, o STF, Supremo Tribunal Federal, é a mais alta corte, a última instância da justiça brasileira. Então, lá os ministros, né, os magistrados que estão lá, eles são chamados de ministros, e eles são nada mais nada menos do que os guardiões da Constituição Federal, a Carta Magna que rege aí as leis do país. Então, a função deles lá é proteger e guardar as leis que regem o nosso país. Então, às vezes até bem simples de dizer, mas as pessoas têm assim uma ideia, né? O STF. Não, eles são nada mais, nada menos do que guardiões da Constituição Federal. Então, é justamente essa questão. O STF, por ser os guardiões ou os intérpretes, vamos dizer assim também, né? Aqueles que vão fazer uso da Constituição para fazer valer os direitos ou os deveres constitucionais, né? Mas assim, o que a gente tem visto ultimamente parece que se perdeu de vista, né, os trâmites da Constituição, e o STF ele tem se mostrado assim militante, vamos dizer assim, tem feito uma militância, né, que não corresponde aos anseios do povo brasileiro de modo geral. E está uma desconfiança, uma descrença, né, no STF. E aí eu vou deixar até alguma pergunta assim para a gente tá debatendo. Será que realmente o André Mendonça ele entra aí como um contrapeso, ele entra aí como alguém para equilibrar a balança, ou para resolver sumariamente o problema, ou para ser mais um? A gente está aí pelo menos, estou com uma expectativa muito grande aí, que ele possa ser terrivelmente legalista, ou seja, que ele possa defender aí as leis, porque a gente está vendo aí agora os ministros, eles estão agindo mais como legisladores, como ditadores, do que como guardiões da lei. Eles, em vez de estar aplicando a lei, estão usando ela em seu próprio favor, em favor de interesses políticos, e isso deixa a gente bastante preocupado, porque interfere diretamente na nossa vida, né, na nossa sociedade,
e a gente tem visto aí que isso tem causado muitos problemas. Então, a minha expectativa com o André chegando aí é que ele possa ser, além de cristão, terrivelmente legalista, guardião da lei. Verdade, isso é muito importante, né? É tão difícil hoje a gente encontrar alguém que assuma um cargo público, um cargo federal e que o cumpra da maneira que a Constituição ordena, da maneira que tem que ser feita. É por isso que hoje nas ruas nós encontramos muito essa expressão, até dentro de casa. Eu conversando com pessoas da minha família, eles disseram, para que votar se todos os políticos são iguais? Não, nem todos os políticos são iguais. Por mais que a maioria seja corrompida, existem os remanescentes. Existem aqueles que não se dobram perante a corrupção. Então, a minha expectativa, assim como a de Tainara, é que André Mendonça seja esse diferencial no meio de tantos iguais, né? Mas dando continuidade aqui às nossas perguntas para podermos nortear aqui a nossa conversa, agora, né, nós queríamos saber, né, a sabatina de André Mendonça revelou seu perfil de fato? Como é que a gente pode começar aqui com o professor Zé, depois a gente passa a palavra para a Tainara. E aí, professor? Bom, eu assisti uma boa parte dessa sabatina, até porque eu tenho um interesse muito grande, né, desde muito tempo, né, por política, né, só não tenho interesse em ser político, mas não por enquanto também, né. Mas a gente tem esse interesse e, ultimamente, realmente, a política tem despertado o interesse do brasileiro de maneira geral. Hoje, a gente sabe quem são os ministros do STF mais do que quem são jogadores do Flamengo, né? Antigamente era o contrário. Todo mundo sabia a escalação do Flamengo, mas não sabia o nome de um ministro do STF. E hoje a gente sabe justamente por causa dessa exposição de modo negativo, né, que a gente tem visto. Agora, a sabatina do Mendonça, é claro, ele precisou fazer um jogo de cintura ali para poder cair na graça dos senadores, tanto é que teve muitos que votaram contra ele, mas votaram já sabendo, né, porque que ele, por ser evangélico, então já viu uma resistência natural, tipo assim, não, é evangélico, eu não quero nem saber, né? Então já o queimava logo de cara. Então ele precisou pegar leve, vamos dizer, em algumas questões. Até teve uma pessoa aqui, um senador, que fez uma pergunta lá que deixou ele um pouco desconfortável, né, sobre a questão do casamento, se ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, o que eu quero entender, ele fez a citação do que é legal, né, em detrimento do que é bíblico. Então, como ele falou no final, que na vida dele é a Bíblia que é a regra de fé e prática dele, e no Supremo é a Constituição, né? Então, eu vejo assim que na sabatina ele se saiu bem, mas alguns evangélicos fizeram uma leitura assim, puxa, ele tinha que ser ele mesmo ali e tal, né? Eu acho que ia gerar problema, né? De qualquer forma, o mais importante do que a sabatina é a atuação, porque às vezes a pessoa pode ir bem na sabatina, né? Mas na atuação ali, ela pode se sair mal, e a gente tem visto recorrentemente isso acontecer, né? E assim também, que é interessante a gente pontuar, até uma questão bem polêmica, mas a gente precisa entender o seguinte, ali ele é um servidor público, não um pastor em exercício do seu cargo. Claro que quando a gente é cristão, a gente transfere os nossos valores, as nossas crenças, a nossa prática para todas as áreas da nossa vida. Mas ali a gente precisa lembrar que ele está trabalhando em favor da sociedade. Não é só de um determinado grupo, que são os cristãos. Ele está trabalhando em favor da sociedade. Então, no que rege as leis em questão da sociedade, ele precisa de agir de acordo com o que é bom para todo mundo. Claro que eu como cristão, tenho o meu posicionamento de que eu não sou a favor do casamento homoafetivo. Mas eu achei que a posição dele foi correta, sim, gerou muita polêmica. As pessoas criticaram muito o que ele disse.
Mas eu concordei com ele, porque a gente está falando de direitos sociais, não de crença. A gente está falando de direitos sociais. Na minha vida, a Carta Magna é a Bíblia, é o que é. Mas para a sociedade não é. Então, essa questão aí precisa ser filtrada pelos cristãos. Os posicionamentos dele políticos, ele está sendo um servidor público, não um pastor. Claro que as atitudes dele, a maneira como ele vai atuar, as decisões que ele vai tomar, vão ser influenciadas pela crença dele. Mas a gente precisa todo tempo lembrar que ele está agindo em prol da sociedade e não de um determinado grupo, que são os cristãos. Exatamente. E assim, pegando o gancho na fala de Tainara, a gente tem que fazer essa separação. Não é que nós não queremos que ele assuma esse cargo e seja totalmente ludibriado e mudado pelo sistema. Mas uma coisa é ele ser pastor dentro de uma denominação eclesiástica e outra coisa é ele regir uma nação que já tem uma carta magna. Então aí já vai para a nossa próxima pergunta, que na vida dele é a Bíblia, mas na nação é a Constituição. Então, e aí? Como é que fica? Pelo fato de ser cristão. Quando chegar uma determinada situação, Tainara, professor e os nossos ouvintes, que ele tem que aprovar alguma coisa que vai de encontro à Bíblia, mas a Constituição permite. E aí? A gente precisa de representantes que falem, que sejam a nossa voz na Câmara, no STF, na presidência, tudo, em todas as áreas. A gente precisa ter voz, nós cristãos. Então, um cara como o André, estando ali, por exemplo, se vai ter uma votação para legalização do aborto e nós somos pró-vida, ele vai estar ali atuando como um cristão, colocando em prática os valores dele, deixando sobrepor os valores dele como pastor, como cristão. Mas a Constituição, questões que regem a sociedade, ele vai precisar ser aí imparcial. Por exemplo, se você vai falar de leis no quesito religioso, o que for bom para os cristãos vai ser bom para todas as outras religiões. Então ele vai precisar caminhar sob uma dele em todas essas áreas. Então a gente precisa estar lembrando disso. Eu vejo assim também que, por exemplo, tem muitos evangélicos, como eu vi algumas falas nesse sentido, que viu no André Mendonça uma expectativa de mudança, né? E de como se, tipo assim, a partir de agora o Brasil vai ser um país evangélico. E não é, né? A gente sabe que há uma pluralidade de crenças, de ideologias, que também tem que ser representadas pela Constituição. A gente tem que entender isso, né? Que uma vez que ele é ministro do STF, ele é ministro do Brasil. Ele não é ministro dos evangélicos. Então ele não está ali para representar os evangélicos. E é isso que a gente precisa entender, ter em mente, né? Senão o tiro vai acabar saindo pela culatra, né? Exatamente. As pessoas confundem isso. E, gente, ele não é uma esperança de mudança. A gente precisa lembrar disso, que ele não está ali para fazer leis, para governar o país. Ele está ali para aplicar leis que já existem. Exatamente. Agora, é claro, você citou uma coisa aí, Nara, que é bem relevante, que é assim, algumas pautas que são inconstitucionais, que não tem respaldo na Constituição e que muitas vezes partido de esquerda, né, vamos ser bem objetivos e claros, que querem aprovar, como você disse, a lei do aborto, o casamento. Eu não sei se já foi sancionado por lei ou não, estava até pesquisando sobre isso, ou se ainda é um projeto, mas não sei, até onde eu sei a família é constituída de um homem e mulher, né, e tudo. Mas há uma pressão para que seja sancionada. E é claro que nesse aspecto, assim, que precisar do voto dele, desde que não fira a Constituição, é claro que ele vai optar pelo que ele crê, né? Ou defender, no caso, a família, defender a vida, no caso do aborto, defender a família bíblica, né?
a família cristã. Agora, se a Constituição diz X, então ele tem que respeitar a Constituição e não desrespeitá-la, ainda que magoe alguns cristãos. Seria isso? Seria exatamente isso. Às vezes as pessoas estão colocando nele uma expectativa muito grande de que agora tudo vai ser de acordo com a Bíblia. As pessoas estão criando aí eu vi muita gente na internet criando essa falsa expectativa aí de que agora os evangélicos vão dominar o Brasil, de que agora tudo vai ser de acordo com a Bíblia, e não é assim que vai funcionar, infelizmente. Ele está ali para aplicar leis que existem, e as leis que eles querem implantar, ele com certeza vai impor a crença dele na hora da sua escolha de voto, como os demais ministros com certeza também fazem de acordo com as suas crenças, o que é normal. Os nossos valores não se distinguem da nossa vida, né? São coisas que a gente leva para todas as áreas. Mas as pessoas precisam aprender e entender o papel de um ministro na sociedade. Ele não está ali para mudar nada, gente. Ele está ali para aplicar leis que já existem, para trabalhar em favor do povo, da sociedade. Se é liberdade religiosa para todo mundo, não é só para o crente, para o evangélico. Se pode ter culto de tudo quanto é tipo de denominação, de crença, não é só para evangélico. E ele tem que respeitar, né? E a gente precisa aprender a respeitar. Isso, temos que, ele, né, precisa, como ministro do STF, ele precisa respeitar, porque temos que ter em mente que ele não é ministro dos evangélicos, ele é ministro do STF. E o Brasil, ele é um país muito diversificado no quesito de várias religiões. Então, assim, em determinado momento, como vocês colocaram, ele terá que ser imparcial. Gente, e essa imparcialidade dele não está fazendo dele menos cristão, não. Muito pelo contrário. Ele tá sendo ali, como o Tainara colocou, eu também vi pessoas dizendo o seguinte: agora Jesus vai ser o Senhor dessa nação. Aí eu fiquei frustrada com isso. Porque esperou um evangélico entrar em um cargo importante para dizer que Jesus era o Senhor da nação? Não. A Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas independe dos homens. Então, assim, a entrada dele no STF não quer dizer que ele é o salvador da pátria, o salvador da nação, que vai acabar o aborto, que vai acabar a todos os pecados. A liberação das drogas. Isso. Ele não é o Cristo. Agora sim, é claro que tem muita coisa que vai precisar ser votada. Exatamente. E pode ser que o STF, num consenso, opte por algo que ele seja contra. Porque, por exemplo, vamos supor, a liberação das drogas, né, que é alguma que está em tramitação lá, eu acho. E aí, é claro, ele vai dar o voto dele, que não, ele é contra. Mas se os outros forem a favor, então ele não vai levar a culpa pelo voto dos outros. Exatamente. Né? Vai ter a questão. Por exemplo, um exemplo clássico disso é o exemplo de Daniel. A Bíblia não registra onde Daniel estava quando os amigos dele foram jogados na fornalha. Mas se uma coisa eu tenho certeza, um Daniel que preferiu ir para a cova dos leões do que deixar de orar, com certeza não se prostraria à imagem. E tenho certeza também que se ele votasse ali, desse uma opinião ao rei, seria contrária. Então, daí a gente já tira que vai ter momentos que ele vai perder batalhas. Mas o importante é ele levar a mensagem ali e permanecer firme. Aí entra na nossa próxima pergunta aqui, que eu achei muito pertinente. A ministra Damares, ela fala uma frase, né? O Estado pode ser laico, mas eu sou terrivelmente cristã. Então eu trouxe esse quesito pra gente. Inclusive virou um chavão, né? Virou um chavão. Terrivelmente cristão. Agora não pode ser evangélico. um cristão terrível, né? Tem que ser terrivelmente cristão. Mas assim... Desculpa, é engraçado essa frase dela que gerou tanta polêmica, gerou jargão em tudo quanto é lugar. Mas não foi nada mais, nada menos do que ela querendo expor, né, a crença dela, o que ela acredita. E teve muita gente que levou isso aí para um outro lado, trazendo um contexto totalmente diferente de ser terrivelmente cristão. Achou que os crentes iam meter o terror, e não é nada disso. A má interpretação sempre tem suas complicações, né? Sim, eu acho que nós, enquanto evangélicos,
acho que toda a nação brasileira. Nesses últimos anos, ela tem se politizado mais, como eu falei anteriormente. Então, nós sabemos hoje, por exemplo, hoje eu sei, ou a maioria dos brasileiros sabem, a necessidade de votar nos senadores, nos deputados, de maneira correta. Porque olha só a influência, o impacto que tem um deputado que não nos representa ali no Congresso, né? Então, hoje, eu acho que nas próximas eleições, as pessoas vão votar, não é porque o deputado é seu amigo, é parente de não sei quem, é isso e aquilo, mas você vê o que ele acredita, a ideologia dele, o que ele crê. Isso é muito importante, não é porque ele tem uma proposta boa, por exemplo, o PT, né? Ele tem propostas mirabolantes, surreais até, de governo, mas a gente sabe que quando chega lá é diferente das propostas. Então a gente tem que realmente conhecer, para quando chegar no momento de votar alguma coisa que seja nociva, não para os evangélicos de modo geral, né? Eu não penso nesses termos de algo que beneficie os evangélicos, porque nós somos um país laico e não um país crente, né? É engraçado isso aí que você estava falando, que é uma coisa que eu sempre pontuo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, que a eleição de 2017, ela ensinou, em 2018, ela ensinou os brasileiros a votarem, né? A escolher, ensinou para os brasileiros a importância que tem o voto. O primeiro artigo da Constituição Federal é: o poder emana do povo e para o povo. E as pessoas se esqueceram disso, de que o poder de colocar as pessoas ali, nos representando, é nosso. E as pessoas escolhiam por conta de uma promessa de emprego, escolhiam por conta de que era amigo da família, que era conhecido, porque não tinha nenhuma outra opção. E assim foi levando a política do Brasil por muitos anos. E a gente está aí hoje colhendo os frutos de tudo isso. Mas, para honra e glória de Deus, homens de coragem se levantaram. Eu reconheço aí a soberania de Deus nisso, que se não fosse a intervenção divina, isso não estaria acontecendo. E meu coração também se enche de temor em ver que a gente tem representantes hoje sérios, que temem a Deus, que obedecem à palavra, que protegem e amam a família. André mesmo foi um exemplo disso. Tava todo mundo ali, um monte de político querendo cumprimentar ele, e ele o tempo inteiro abraçado com a família, comemorando com a esposa, com os filhos. Então a gente vê que é alguém que levanta a bandeira da família numa sociedade que está com os valores tão deturpados, né? Ele foi assim, eu achei a posição dele assim muito feliz, muito cristã, só pelo fato dele estar o tempo inteiro com a família ali. Então a gente precisa, nas próximas eleições, aplicar isso. E outra coisa que me preocupa também é a bancada evangélica, porque as pessoas também acham que a gente precisa eleger pastor para estar ali representando, e não necessariamente. A gente precisa de cristãos, pessoas que amam a Jesus, que amam a palavra de Deus, para nos representar. E diante de uma bancada evangélica que está precisando também de uma reforma aí, então com os valores meio deturpados, a gente precisa estar atento a isso aí. Exatamente, a gente acho que a gente precisa, né? Como de fato está acontecendo, mas a gente precisa de mais disso, principalmente o evangélico, porque nós cristãos, a gente fica muito alienados em relação à política e achando que Deus vai resolver tudo, né? Num país democrático como o nosso, Deus espera que a gente use o bom senso, porque Deus ele não vai sugerir o candidato que você vai digitar na urna lá o nome, o número dele. É você que vai fazer a sua parte, né? Então seria muito fácil para Deus colocar um evangélico lá, alguém assim. Não, Deus, ele conta com a sua igreja, ele conta com o seu povo para ser conscientizado. Nós vivemos no mundo real, nós vivemos nessa política e a gente precisa entender isso, né, Dara? Com certeza. Entender de política, saber, né, o que os partidos defendem. Por exemplo, a gente está falando muito aqui de direita e esquerda, né? Parece que o mundo está polarizado entre direita e esquerda. Aí entrou agora o centrão, né? Que até hoje eu não sei para que serve o centrão. Porque o centrão é a impressão que dá é aquele que fica em cima do muro, né?
Laodiceia que eu digo crente centrão. Fica em cima do muro lá, né? Eu defendo, não sei vocês, né, que são de outras denominações, mas que a gente deveria falar de política na igreja, não no sentido assim de indicar candidato e tudo, mas politizar a igreja. Já que nós somos influenciadores, nós pastores, professores, né? Nós somos influenciadores. O que a gente fala na igreja, no microfone, tá, leva pessoas a tomarem decisão. Quando você faz um apelo, tal, na pregação do evangelho. Então, você explicando, olha gente, a política brasileira está assim, olha, a situação está dessa forma, tal, e orientar as pessoas, porque se a nossa nação é governada por pessoas que não têm o temor de Jesus, nós temos que lembrar que nosso país, por ser um país democrático, então foi a gente que colocou eles lá, né? E depois a gente fica aí chorando, reclamando. E nós evangélicos temos uma força muito grande. Nós somos um número imenso no país e as pessoas não sabem usar, os evangélicos ainda não aprenderam a se unir para usar essa força em prol do bem na política. Professor, sou totalmente a favor das pessoas serem educadas politicamente nas igrejas. Sou totalmente a favor de falarmos muito mais sobre isso, porque enquanto a igreja está aí preocupada com, infelizmente, um casamento homossexual, a faculdade, a escola, outras religiões estão aí falando de outras questões, várias outras questões, e a gente parece que está preso num mundinho que não está entendendo o que está acontecendo à nossa volta. E Jesus, ele conta com a gente. Exatamente. Jesus, ele conta com a nossa força, ele conta com a nossa voz. Não que ele precise, mas ele conta com isso, ele espera de nós algo. Nós somos... Cristo em nós, é Cristo em nós que é a esperança de glória. Isso. Não é Cristo em Jair Messias Bolsonaro, não é Cristo em André Mendonça, é em Cristo em nós, a igreja. Então a gente precisa educar os nossos jovens, os nossos adolescentes, os eleitores cristãos, para que a gente possa usar essa força para trazer o nome de Jesus à tona em todas as áreas. O Estado é laico, mas as pessoas se esquecem que a maioria das leis e regras que regem o país, a gente recebeu do cristianismo. É uma herança que a gente recebeu do cristianismo. A maioria das leis que regem o país, no quesito sociedade, no quesito direitos e deveres das pessoas, foi uma herança que a gente recebeu do cristianismo. Então, o Estado é laico, mas a gente precisa aplicar de maneira consciente. Isso. O Estado é laico, mas tem muita gente que acha que confunde laicidade com ateísmo. O Estado é ateu. Não, o Brasil não é ateu, o Brasil é laico. Ou seja, é a liberdade de religião, é a liberdade de crença, a laicidade, a meu ver, é isso, né? Que o Estado não interfere na crença das pessoas. Inclusive, a Constituição, ela garante, né, a liberdade de culto, a liberdade de missa e até garante até o direito do espírita, mas a lei garante o espírita de praticar o espiritismo, ou enfim. Então, nós precisamos entender isso. A Constituição está aí, o país é laico e nós somos um país predominantemente cristão, então deveria estar mais fácil, né, decidir sobre algumas questões, mas porque nós temos uma influência da mídia muito forte, contrária aos princípios e valores cristãos, nós temos uma influência da escola, como você bem citou aí, Tainá, tá? Como assim, instituições de militância de esquerda ou militância antibíblica. Então, se as igrejas não ensinam o que é certo, nossos adolescentes, nossos jovens vão aprender nas escolas. E é por isso que há evasão muito grande nas igrejas, quando o jovem ele parte para a universidade, muitos deles se desviam da fé. Por quê? Porque não foram preparados para a universidade ou para enfrentar contrariedades em relação à fé que eles professam, né? A gente vê isso muito claramente. É triste, né? Outra coisa que a gente vê muito são até pastores falando que política e religião não se mistura, não se discute.
Mas se a gente vai para a Bíblia, principalmente ali os profetas menores, a gente vê que Deus o tempo inteiro está preocupado com o povo, com a sociedade. Ele levanta profetas para estarem atentos à necessidade do povo. Os reis estão sendo egoístas, os reis estão roubando do povo. Então levantavam homens de Deus para combater aquilo ali, homens de coragem. Então Deus, a gente vê Deus o tempo inteiro preocupado com a sociedade, preocupado com as pessoas, com o povo, com os mais necessitados. Levantavam homens de coragem em momentos de caos. E é exatamente disso que nós estamos precisando, de homens e mulheres de coragem, que diante desse caos aí não se calem. Se tiver algum professor ou professora meu aí me ouvindo, que já tenha sido meu professor, sabe que eu não sou uma aluna muito fácil, porque os meus valores e princípios, eles são inegociáveis. Então, eu sempre procuro deixar bem claro o que eu acredito e busco também ensinar isso para os meus jovens e adolescentes lá da igreja. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar de política com eles, eu falo, eu desperto neles essa curiosidade, porque eles precisam entender e serem preparados para lidar com esse ambiente hostil que é a faculdade, que é a escola, onde infelizmente a maioria dos professores levantam bandeira esquerdista, onde a maioria dos educadores defendem ideologia de gênero, homossexualidade, bebida, drogas. Então a gente precisa armar um exército, a verdade é essa. A gente precisa ir preparar um exército de jovens que vão invadir, tomar posse de novo de universidades, de escolas e fazer o nome de Jesus conhecido, principalmente na política. Bem verdade, assim, eu gosto muito de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala que Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. E isso se aplica não só no ramo da teologia, da teontologia ou de outros estudos acerca do ser de Deus e de sua revelação, mas isso se aplica aos estudos da sociedade. Por isso que é muito importante, ano que vem, não é somente ano de Copa do Mundo, minha paixão, mas também ano de eleição. Eleições ano que vem. Então nós vamos escolher deputados, nós vamos escolher senadores, presidente. Então, assim, é necessário que a nossa sociedade tenha uma consciência política, tenha uma inteligência política a respeito de escolher não aquele candidato que o pastor vai lá na frente e fala, olha, o número dele é 000007, não é o agente, né? E vocês vão ter que votar nele, porque ele é meu amigo, porque ele é isso, ele é aquele, é um homem de Deus. Eu preciso analisar as propostas dele. Exato. Eu preciso analisar o meu candidato, porque isso, infelizmente, o que muitas denominações eclesiásticas com fins lucrativos existem, infelizmente, fazem, é o famoso voto de cabresto. Mudou-se a estratégia, mudou-se a época, mas o resultado é o mesmo. Então, assim, é necessário ter essa consciência política para que possamos fazer escolhas saudáveis. Então, é preciso que haja esse estudo. Nossa próxima pergunta aqui, eu achei bem interessante. Me lembra muito de Daniel. Quando Daniel ele foi morto, não, jogado na cova dos leões, as pessoas que arquitetaram para que Daniel fosse colocado ali na cova dos leões, fosse morto, elas observaram a vida de Daniel e 2 pontos. Elas não encontraram em Daniel falhas, humanamente falando. Daniel não era corrupto, Daniel não era hipócrita, Daniel era íntegro. Então isso despertou também inveja e ciúme. Então eles arquitetaram um plano para que Daniel fosse tirado de cena. Só que mesmo assim eles não conseguiram. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a resistência, além da inveja, que aquelas pessoas tinham para com Daniel. E hoje há uma resistência quando se fala de ocupar um cargo federal, um cargo, no caso da presidência, um cargo ali em qualquer ramo, em qualquer área da política. Há uma resistência de vereador a presidente da república, chefe de estado. Há uma resistência. E André também sofreu essa resistência. Assim como Bolsonaro, como outros. Eu queria saber de vocês, falar um pouco sobre isso. Por que há tanta resistência, há tanto medo em colocar dentro
da política, sendo chefe de Estado ou não, uma pessoa que é evangélica? Por que tem essa resistência, esse medo? Na verdade, eu acho que a palavra correta seria preconceito. Também. Os cristãos, eles sofrem preconceito. André, por exemplo, eu vi claramente que ele estava sofrendo de preconceito por ser cristão, por ser pastor. E eu não entendo na verdade, a gente entende, né, que é algo muito maior, que é espiritualmente falando em relação a isso, a essa resistência. Mas eu vejo que é um preconceito das pessoas de ter alguém, um representante cristão, um evangélico ali. As pessoas acham que o crente, ele não é uma pessoa normal que vê os interesses de todos. Eles acham que a gente vai impor a Bíblia goela abaixo em todo mundo. E é mais um preconceito mesmo. Desde que o mundo é mundo, sempre houve uma resistência em relação aos valores de Deus, às questões de Deus propriamente. Não é nem as questões religiosas, mas questões sobre Deus, sobre a salvação, sobre Jesus, sobre o cristianismo de modo geral, né? Então, quando você vê, por exemplo, alguém se posicionando, ou alguém alcançando um status, vamos dizer assim, de ministro do Supremo, por exemplo, então isso desperta realmente indignação em alguns, até porque tem muitos que se beneficiam da maldade, infelizmente, né? Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas o lugar onde tem mais gente mentirosa é nesses lugares, né? E onde, assim, as pessoas se acostumam com o toma lá da cá, acostumam a fazer uma política interesseira, acostumam com narrativas, com tanta coisa errada, e é claro que o Evangelho denuncia tudo isso. Então, quando você coloca, por exemplo, alguém como André Mendonça, que sendo ele um pastor, sendo evangélico, e tendo inclusive um currículo na justiça, né, assim, bem ilibado, inclusive acho que é por isso que demorou tanto tempo para o Alcolumbre pautar, né, a sabatina dele, né? Foi a que mais tempo levou, bateu o recorde, justamente para ver se Bolsonaro desistia de André Mendonça e indicasse um outro que seja menos terrivelmente evangélico, né? Mas ainda bem que Bolsonaro insistiu, e nós temos aí então um ministro que vai ser empossado no dia 16 de dezembro, né, até onde eu sei, e que vai, assim, promete fazer a diferença no sentido, assim, não de beneficiar os evangélicos propriamente, porque nem eu quero que seja assim, mas que seja alguém que cumpra a Constituição, né? Porque se a gente também for pensar só no lado dos evangélicos, tá, então a gente vai estar sendo injusto, né, em termos de cosmovisão, né? Nós somos brasileiros, nós temos que respeitar as pluralidades de ideias, pluralidade de religião, de pensamentos e tudo, mas tem uma Constituição que unifica tudo isso aí e que fecha a questão em situações como a gente já falou aqui, sobre aborto, sobre drogas, sobre casamento, até sobre comportamento mesmo. Então tem muitas coisas que dependem de decisões do STF para supostamente interpretar as leis, tá? Que nós precisamos de alguém que seja correto. Na verdade, não precisava nem ser evangélico, mas que fosse uma pessoa correta, né? Porque tem evangélico também que às vezes você vota que é evangélico, chega lá o cara, né? Acontece muito isso. Mas a pessoa ser ética, ser correta, né? Então a gente vê nisso, assim, pelo currículo do André Mendonça, do pastor André Mendonça, e não é nem tanto pelo fato dele ser pastor, mas que ele tem um histórico nisso, tá? Porque se fosse só por ser pastor, né, nós conhecemos vários pastores que são idôneos, são íntegros, mas alguém que tem conhecimento da justiça, é alguém que tem qualificações para estar onde foi sugerido que ele estivesse,
né? Então não é só o fato dele ser terrivelmente evangélico, mas dele ser uma pessoa ética, dele ser uma pessoa verdadeira, que é o que se espera realmente de um ministro, né? Não se espera, eu particularmente falando, eu não espero que todos os senadores e deputados e ministros do STF sejam evangélicos, mas que sejam verdadeiros, que sejam éticos e que cumpram a Constituição. Para mim já basta. E no ser ex-presidiário também já ajuda. Já é. Não existir. Não, pode ser até ex-presidiário, contanto que se regenerado, né? Porque às vezes ele cumpriu a pena, se arrependeu e tal, e tá ali de tem boa. Todos mas os dedos caso, na mão, tá valendo. Mas sim. Brincadeiras à parte aqui, tem um questionamento baseado nessa mesma pergunta, que eu acho que tudo que nós falamos aqui gira em torno dessa pergunta. Eu sei que lá dentro ele é o ministro do Supremo Tribunal, né, Federal, da grande corte ali do... Como é que eu posso dizer? O Supremo do Supremo no Brasil. A última voz, né? A defesa... Segundo o senador Omar Aziz... o Supremo, abaixo de Deus é o Supremo. Ele vai estar ali dentro como ministro, mas eu creio que também como missionário. Por quê? O Senhor Jesus, ele nos ordena, indo e pregando. Independe do local onde nós estivermos, nós temos a missão e a tarefa de pregar. Mas como ele vai poder pregar Cristo nesse ambiente? Quais estratégias ele poderá usar? Como é que ele vai pregar o evangelho dentro desse ambiente? Na minha opinião, eu acho que o ser cristão, ele transcende. É como se a gente exalasse um perfume, um aroma diferente com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, até a maneira da gente se posicionar, a maneira que a gente respeita o outro. Então eu acho que a gente começa a fazer a diferença no micro para atingir o macro, sabe? Eu acho que são nos pequenos detalhes, porque eu concordo com o professor quando a gente diz assim, caráter independe de religião, ser honesto, cumprir a lei, falar a verdade, ter um currículo idôneo deveria ser para todos, não só para quem é crente. Dever de todo ser humano, né? Tinha que ser um pré-requisito para todos. Infelizmente não é assim, mas deveria. Então isso aí são coisas que independem de religião, caráter, ética, ser verdadeiro, ser correto. Tem que ser uma regra para todo mundo, não só para quem é crente. Mas o crente, o cristão, ele tem algo a mais, que é essa essência do Espírito Santo que a gente exala, que são as nossas atitudes, nosso comportamento, até a maneira de olhar o outro revela Jesus. A maneira como a gente fala e outra, a maneira como a gente expressa e impõe os nossos valores também conta muito. Então eu acho que a maior diferença que ele vai fazer é sendo um salzinho ali no meio de tanta gente sem caráter, de tanta gente que põe os próprios ideais acima de qualquer coisa, que põe a vaidade acima de tudo. Sabe, ali eu acho que é uma briga tão grande por poder, que aquelas pessoas são capazes de qualquer coisa pelo poder, e o mínimo que a gente faz, o mínimo que ele fizer já vai fazer muita diferença nesse sentido. É isso, creio, concordo com você, né? Parece que o poder, Tainara, ele, não sei, ele muda as pessoas, né? Tem um ditado que diz, quer saber quem quer conhecer de fato uma pessoa, dê dinheiro e poder para ela, né? Porque parece que quando chega lá, ela muda, ela se sente, sei lá, parece que é inerente a nossa personalidade decaída, né? Acho que por ocasião da queda lá no Éden, a gente se tornou assim, querendo o poder e fazendo de tudo para alcançá-lo, e quando alcança, muda toda a sua filosofia de vida. E é por isso que é importante, né, como você citou aí, ter Jesus como inspiração para a nossa vida, porque Jesus, ele sendo filho de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, né, tornando-se em semelhança de homens e tudo, né, tanto texto que a gente conhece bem. E acho que cabe a nós, né, sermos exemplos nisso aí. Verdade.
verdade. Com certeza, eu acho que ele está ali para servir, nós estamos aqui para servir, né? Jesus, ele se fez servo para a gente, que a gente precisa servir. Então eu acho que ali ele vai ser um servo, e sendo servo ele vai ser um missionário, ele vai ser luz ali naquele lugar, assim a gente espera. Que a gente também não pode depositar muita confiança no homem, né? Exatamente. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra. Em Jeremias. Ainda que a Constituição ela tenha respaldo no cristianismo e tudo, para o cristão prevalece o que ele crê, né? Agora, como já foi falado, eu creio que em toda situação que precisar do voto dele para deliberar sobre alguma coisa, ele vai fazer uso daquilo que ele é em Cristo, né? Ele não vai dar um voto a favor de uma coisa que a Bíblia é contra, né? A não ser que seja contra a Constituição, porque também não pode, no caso, violar a Constituição. Mas, enfim, como é que fala? É um exercício assim de muita reflexão, né? Você ser evangélico e ser um ministro, ser alguém de tão elevada posição e que decide, inclusive, rumos, né, de certas situações, de certas questões. Então, é orar por ele, né? E por todos os que estão lá. A gente pensa que não, mas o ministro trabalha muito. Eles têm muitos processos aí para julgar, precisam de muita ajuda, de muitos advogados aí, porque são muitas causas. Porque às vezes são tão reconhecidos que é maior, né? Assim, que tange a política e tal, mas o ministro tem que trabalhar muito. É um salário bom, mas que exige muito trabalho. Inclusive, no site do STF, uma informação assim, para quem quiser, toda semana, pelo menos deveria, alguns fazem, outros não, eles colocam lá a relação de processos que foram julgados, como se eles estivessem dando uma prestação de contas para a população. O ministro Gilmar Mendes tem uns bons meses que não faz isso aí, mas alguns ainda fazem. Então, se o pessoal quiser acompanhar aí como é que tá a vida, é importante a gente saber se essa galera tá trabalhando, porque quem paga lá, quem mantém eles lá é a gente. Então é importante, né? A gente saber se está trabalhando direitinho, fiscalizar isso aí. Amém. Amém. Nós estamos já no final do nosso programa, Harmonia dos Sons. Tainara, muito obrigado pela sua participação aqui, sua contribuição como futura advogada, e vai ser uma boa advogada, uma brilhante advogada. Assim como minha filha é advogada. Eu orgulho de falar, eu tenho uma filha que é advogada, né? E que Deus abençoe ricamente a sua vida e espero poder contar com você em outras situações. Verdade. Muito obrigada, Thay. Dara, muito obrigada pelo convite. Professor, muito obrigada. Foi um prazer aí, bate-papo com vocês. É um assunto que eu gosto bastante. Quem me conhece sabe. Então, que Deus abençoe vocês, o programa. Muito obrigada pelo ouvindo. Nosso irmão Fábio Rodrigues. Boa tarde, Harmonia dos Sons. Paz. Nosso irmão Alberto Ventura dos Santos. Paz de Cristo para todos. Os evangélicos ainda precisam aprender sobre política. Verdade. Nossa irmã lá da minha igreja, Vanessa Ramalho. Um beijo, Nessa. Mandou assim. A paz, amados. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a todos aqui. E, como de praxe, né, deixar a nossa indicação aqui de hoje. Quero indicar 3 livros aqui para vocês. Só um instante que estamos com problemas técnicos. Pode continuar. Esse livro aqui, do meu amado escritor John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, uma obra fascinante sobre 3 grandes heróis da fé aqui que revolucionaram. Aqui eu quero deixar um clássico que meu querido professor Zé ama, já leu de trás para frente. Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria em seus passos? Fica a dica. Por último, não menos importante, de outro amado irmão calvinista, A.W. Pink, travou aqui, gente, A Interpretação das Escrituras.
Nesse livro ele traz como deve ser interpretada a Bíblia, como deve ser lida e os passos, todos os trâmites aí para quem gosta de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese bíblica. Fica a dica aí. Amém. Stephanie, muito obrigado pelo seu apoio aí, né, nos bastidores. Gente, a Stephanie tem feito uma diferença muito grande. Pena que ela é tímida, né? Semana passada ela esteve aqui comigo, né, fazendo as perguntas, atuando aí na questão de criação de filhos e tudo. Foi uma bênção, né? Dara, então até semana que vem, né? Semana que vem a gente vai vir com outro assunto aqui que a gente vai depois no decorrer da semana estar trabalhando, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.